O lobo vermelho e o lobo oriental ou algonquino, o primeiro, um predador fulvo que assombra os pântanos do sudeste, estando criticamente ameaçado de extinção na natureza, com menos de 50 indivíduos selvagens restantes. Enquanto isso, sua contraparte do norte, o lobo algonquin, percorre as florestas do leste canadense praticamente despercebido pela maioria. Embora quase idênticos aos olhos destreinados, esses canídeos eluaivos contam histórias profundamente diferentes de adaptação, perseguição e sobrevivência, mesmo sendo espécies intimamente relacionadas. Curta esse vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram. Curta esse vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram. O lobo vermelho, Canis rufus. Tamanho. O lobo vermelho representa um canídeo mais slim, mas de grande porte. Os indivíduos normalmente pesam entre 30 e 42 kg, 66, 93 libras, com os machos em média em torno de 37 kg, 80 libras, e as fêmeas sendo ligeiramente menores em 31 kg, 68 libras. Eles medem aproximadamente 120 a 135 centímetros, 1,2 a 1,35 metros de comprimento total, com alturas dos ombros variando de 60 a 69 centímetros, 24 a 27 polegadas. Aparência e constituição. Os lobos vermelhos têm uma estrutura física que parece um pouco mais esbelta, mas atlética do que a do lobo cinzento, com focinho mais estreito, pernas mais longas e orelhas proporcionalmente maiores em relação ao tamanho da cabeça. Eles têm patas significativamente menores, mais estreitas, mas um pouco mais longas do que os lobos orientais. Pelagem. Como o próprio nome sugere, os lobos vermelhos exibem uma pelagem característica marrom avermelhada, particularmente proeminente ao redor das orelhas, pescoço e pernas, muitas vezes complementada por pelos de ponta preta ao longo das costas e pelo creme ou de cor clara no focinho e na parte inferior do corpo. A coloração é geralmente mais consistente entre os indivíduos do que com os lobos cinzentos, com a tonalidade avermelhada distintiva sendo uma característica-chave de identificação. Dentes e estrutura da mandíbula. Os lobos vermelhos têm um focinho ligeiramente mais estreito e uma estrutura de mandíbula mais poderosa em comparação com os lobos orientais, refletindo sua adaptação às presas de pântanos e pastagens florestais. Embora ainda equipados com o padrão típico de dentição canina, seus dentes caninos são um pouco delgados e um pouco menos especializados para emboscar presas, alinhando-se com sua dieta mais variada que inclui mamíferos mais rápidos. Alcance e habitat. O lobo vermelho sempre manteve um alcance muito mais restrito, historicamente confinado ao sudeste dos Estados Unidos, da costa atlântica ao centro do Texas e da costa do Golfo ao centro da Pensilvânia. Hoje, a espécie existe apenas como uma população criticamente ameaçada no leste da Carolina do Norte, com vários 100 indivíduos em centros de reintrodução. Os lobos vermelhos preferem uma mistura de floresta, zonas úmidas e habitats agrícolas, favorecendo particularmente a interface entre diferentes tipos de ecossistemas conhecidos como ecótonos. Eles normalmente estabelecem territórios de 25 a 150 km², significativamente menores que os dos lobos orientais. Caça e dieta. Os lobos vermelhos formam matilhas menores, normalmente consistindo de um par reprodutor e seus descendentes do ano atual e anterior, geralmente totalizando de 2 a 8 indivíduos. Seu tamanho moderado os torna menos eficazes em derrubar os maiores ungulados, então eles se concentram principalmente em veados de cauda branca, guaxinins, coelhos, roedores e nutria em sua faixa atual. Em vez da estratégia de perseguição e emboscada favorecida pelos lobos orientais, os lobos vermelhos mais comumente empregam apenas táticas de emboscada, usando a densa vegetação de seu habitat para se aproximar de presas não detectadas antes de uma breve e explosiva perseguição. Os lobos vermelhos caçam muito mais implacavelmente do que os lobos orientais ou algonquinos. Estado de conservação. A história de conservação do lobo vermelho representa uma das crises de vida selvagem mais urgentes da América do Norte. Uma vez declarada extinta na natureza em 1980, a espécie foi reintroduzida no leste da Carolina do Norte a partir de 1987, usando indivíduos criados em cativeiro. Apesar do sucesso inicial, a população selvagem agora conta com menos de 50 indivíduos conhecidos e cerca de 250 em centros de conservação, tornando-se um dos canídeos mais ameaçados do mundo. As principais ameaças incluem hibridização com coiotes, assassinatos por engano de identidade por caçadores de troféus e perda de habitat. O lobo oriental. Dimensões físicas.
O lobo oriental ou algonquino, Canis lycaon, apresenta um perfil mais moderado em relação ao seu parente sudeste, normalmente pesando entre 31 e 40 kg, 68, 88 libras. Os lobos orientais são visivelmente menores do que os lobos cinzentos. Eles medem aproximadamente 120 a 130 centímetros, 1,2 a 1,3 metros de comprimento corporal, com alturas médias dos ombros de 64 a 70 centímetros, 25 a 28 polegadas. Essa construção e tamanho mais ágeis refletem adaptações às densas florestas que habitam, onde a manobrabilidade pode ser mais valiosa do que a força bruta. Aparência e estrutura. Os lobos orientais possuem uma constituição mais enxuta e ágil do que seus homólogos lobos vermelhos. Seus baús mais estreitos e pernas proporcionalmente mais longas criam uma silhueta projetada para navegação rápida por florestas densas, em vez de resistência em campo aberto. Seus focinhos abrigam mandíbulas que são tão poderosas quanto as do lobo vermelho, ainda podem entregar uma força impressionante. As patas do lobo oriental apresentam um perfil um pouco mais amplo quando comparado ao do lobo vermelho, uma adaptação que facilita o movimento silencioso através da vegetação rasteira da floresta. Suas garras, tipicamente de 2 a 3 centímetros, 1 polegada de comprimento, proporcionam excelente tração em terrenos florestais variados. Suas caudas são mais longas em relação ao tamanho do corpo em 45 a 56 centímetros, 18 a 24 polegadas. Essas proporções complementam o corpo mais ágil do lobo oriental. Pelagem e coloração. A pelagem do lobo oriental tende a tons mais vibrantes do que a do lobo vermelho, incluindo tons ruivos, cinza-avermelhados e amarelos, com uma pequena porcentagem de indivíduos exibindo as variações pretas, embora seja bastante raro. Esta coloração proporciona camuflagem superior em florestas decíduas e mistas. Seu pelo, embora ainda tenha 2 camadas, normalmente cresce um pouco mais do que o do lobo vermelho, com pelos de guarda em média 3, 4 centímetros, 1,2 polegadas. Esta adaptação reduz o snagem em vegetação rasteira densa, mantendo a proteção térmica. As marcas faciais geralmente incluem bochechas e orelhas marrom avermelhadas, focinho superior ruivo, com garganta clara característica e parte inferior contrastando com dorso e flancos mais escuros. Eles têm uma linha branca de pelo, que é mais proeminente no casaco de inverno, que corre ao longo do nariz e se conecta ao pelo branco nas bochechas. Suas orelhas tendem a ter um perfil mais estreito, com um perfil muito mais longo do que o dos lobos vermelhos. Alcance e caça. A leste do lobo, faixa histórica centrada nas florestas do leste do Canadá e nordeste dos Estados Unidos. Embora hoje em dia eles são em grande parte restrito a áreas em torno de Ontário, Parque Provincial de Algonquin e regiões adjacentes, incluindo Nova York, Vermont e Maine. Seus territórios normalmente abrangem áreas maiores do que os lobos vermelhos, com média de 50 a 200 km², 19 a 93 milhas². Como caçadores, os lobos orientais se adaptaram às condições da floresta, desenvolvendo técnicas que enfatizam a furtividade e a emboscada sobre a perseguição de longa distância favorecida pelos lobos cinzentos. Sua dieta reflete presas disponíveis nas florestas orientais, principalmente veados de cauda branca suplementados por castores, mamíferos menores e, ocasionalmente, alces. Os lobos orientais caçam em matilhas ligeiramente maiores de 3 a 7 indivíduos, em comparação com matilhas de lobos vermelhos de 2 a 6, permitindo que eles se movam mais discretamente pelo terreno florestal. Cerca de 800 oriental ou algonquin lobos vivem no Canadá, com várias das populações dispersas no interior do estado de Nordeste dos Estados Unidos.